Olá, mamães! Bem-vindas ao Papo de Mãe. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho extremamente importante. Vídeo passado nós falamos sobre a diferença entre o parto normal e a cesárea, certo? Pois esse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre parto normal e parto humanizado. O que é? Você sabe? Fica por aqui. Então vamos lá. É muito importante a gente esclarecer que o parto humanizado ele não é um tipo de parto, né? Na verdade, o que difere ele de um parto normal é simplesmente a assistência que o casal, que a mãe recebe na hora de ter o seu bebê. Então, o parto humanizado, ele ainda é um parto normal, porque ele é um parto de via vaginal, porém a assistência que você recebe é diferente. De uma maneira muito simples e fácil de se entender, ele é um parto respeitoso, ou seja, onde as decisões da mãe, né, e do pai são respeitadas na hora de ter o bebê. Por exemplo, no parto humanizado, às vezes a mulher ela prefere ter o bebê num ambiente mais escuro, muitas mulheres gostam de colocar uma playlist de músicas para estarem mais concentradas com o seu corpo, com o bebê, gostam de entrar na banheira, algumas mulheres gostam muito de ter os bebês dentro da banheira, mas uma coisa que eu vou deixar muito clara é que o parto humanizado é diferente de parto domiciliar, tá bom? Você pode ter um parto humanizado dentro da maternidade, você pode ter uma cesárea humanizada, por exemplo, contanto que todas as vontades da mãe sejam respeitadas. Essa é a diferença do parto humanizado, é a assistência que a mãe recebe, as vontades dela são respeitadas, o parto ele acontece de uma maneira mais fisiológica, sem muitas intervenções, se ela não quiser. Uma coisa muito importante para se entender sobre o parto humanizado é que ele traz esse sentido mais para o lado humano, né? Para o bebê vir ao mundo de uma maneira calma, uma maneira tranquila, não uma coisa robótica, né? Então é por isso que hoje em dia muitas mulheres estão optando e estão buscando profissionais especializados de humanização. Então, por exemplo, a doula é uma pessoa que dá boa assistência na hora do parto, né? Faz algumas manobras para a mãe se sentir melhor, mais confortável quando vier as contrações. A enfermeira obstetra também é uma importante pessoa, né, na hora do parto, até o seu obstetra, o médico, e toda essa assistência da humanização do parto, eles são assistidos por essas pessoas, mas o protagonismo do parto acaba sendo da mulher. Então é muito importante a gente também falar de protagonismo, porque quando a gente fala de parto, às vezes, hoje em dia, na verdade, muitos médicos eles são protagonistas, ou seja, eles que fazem todo o parto acontecer, acabam fazendo algumas intervenções que não são necessárias, como por exemplo o uso do soro da ocitocina, né, para acelerar as contrações, ou também o corte, né, da episiotomia, que é entre o períneo e o ânus, né, então esse corte que se faz para o bebê vir mais rápido no mundo, que a gente já sabe que não é algo recomendado também. Então o médico, quando ele faz essas intervenções, ele acaba sendo o protagonista do parto e deixa a mulher em segundo plano, né? E o parto humanizado não, ele coloca a mulher como a protagonista do parto, então acaba sendo um processo mais fisiológico, mais natural. Isso não significa que a mulher, se ela quiser alguma intervenção do tipo uma anestesia, porque está com muitas dores, ela não vai ter, ela vai ter essa assistência. Isso é muito importante a gente entender, tá bom? Que o parto humanizado, ele não é só aquele, não é o parto raiz, que a mulher vai ter que ir lá na terra e ter o bebê daquele jeito, sem ajuda nenhuma, né? Aquela coisa toda natural. Ele é muito mais do que isso, ele é mais a assistência que os médicos, né, toda essa equipe dá para a mulher, respeitando as vontades dela e também não fazendo procedimentos desnecessários. Outra coisa também importante do parto humanizado é na hora que o bebê nasce, ter esse contato direto com a mãe, se tiver as condições, mas normalmente o bebê, quando ele nasce, ele já vai direto para o colo da mãe,
Então ele tem esse contato, né, corpo a corpo, ela consegue amamentar. Então esse processo de humanização, ele é muito importante para o bebê e também é muito importante para a mãe. Mas, de novo, o parto humanizado, ele não é um tipo de parto, tá bom? Ele, como eu disse anteriormente, ele é um processo respeitoso entre a mãe, entre a equipe médica e entre o bebê. Agora, também é importante vocês entenderem que esse processo também pode ser aplicado às mães que, porventura, tiveram que passar por uma cesárea, por exemplo, entraram em trabalho de parto, passaram por todo esse processo e, de repente, o bebê não desceu, ele não tá saindo e tiveram que ir para uma cesárea. E tem como, sim, a mulher ter uma cesárea humanizada. Após o bebê ser retirado, ele pode ir direto para o colo da mãe, também passar aquela primeira hora, né, importante que a gente chama de golden hour, né, a hora de ouro, né, e ser amamentado. A mãe também não vai passar o bebê não vai passar por algumas intervenções também que hoje a gente sabe que são desnecessárias. Então você pode sim ter uma cesárea humanizada, se for o seu caso. E pra gente finalizar esse assunto, eu quero só deixar uma mensagem de que não importa o tipo de parto, novamente, que vocês escolherem. Eu acho que, de novo, a humanização, ela está em você ser respeitada. Lembrando um pouco da minha experiência, eu queria muito esse parto humanizado, né? Que todas as minhas vontades foram respeitadas. E eu quero dizer para vocês que foram. Que mesmo eu passando por todas as contrações, quando eu cheguei no hospital, tudo que eu quis foi atendido. Então eu queria, chegou uma hora que eu estava com muita dor e eu pedi uma anestesia e a minha vontade foi atendida. Eu pedi para a luz estar um pouco mais baixa, isso foi atendido também. Assim que a minha filha nasceu, ela veio direto para o meu colo. Então eu senti que o meu parto ele também foi humanizado porque todas as minhas vontades e do meu marido foram respeitadas a todo momento. E você tem esse direito se você quiser. E eu espero que você, mãe, possa escolher o melhor para você e para o seu bebê, tá bom? Deixo um beijo com vocês grande e espero vocês na próxima. Tchau!